Bom dia, a paz. Hoje nós vamos dar início à leitura do texto de Apocalipse 11, de 1 a 14. Eu vou usar a Bíblia Nova Vida, né? Cujo editor responsável era o pastor Lúcio Shed. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus e seu altar e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão os pés da cidade santa. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São essas duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo das suas bocas e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem então concluído os testemunhos que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e a matará. E os seus cadáveres ficarão estendidos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, as tribos, as línguas e as nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permite que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa delas, realizarão festas e enviarão presente uns aos outros. Porquanto esses dois profetas atormentaram aos que moram sobre a terra. Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da praça de Deus, da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre seus pés. E aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu. Disse-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu nas nuvens, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade. E morreram neste terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo atemorizadas, e deram glórias ao Deus do céu. Passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. E aí, vocês estudaram sobre as duas testemunhas? Alguém? Eu vi aqui que alguns eles acham que essas duas testemunhas, né, lembram a figura de Elias e de Moisés, né, e com o poder que exercem, né. E o que significa Elias e Moisés? Moisés foi aquele que guiou o povo pelo deserto, né, que tirou o povo do Egito, né, Tem a e questão das pragas, né? isso, Ele que e o Elias que fez parar de chover. Mas o pastor Hernandes, eu também eu vi, fala que ele entende que não é isso, né? Olha, eu achei muito, muito confuso, muito difícil esse capítulo, muito difícil. Estou até agora ainda tentando assimilar.
Então, a Edna estava falando que o Moisés significa aquele que guia o povo pelo deserto, mas, na verdade, Edna, quando a gente fala em Moisés, no Novo Testamento, a gente está falando da lei, né? Quando ele fala, Uhum. quando Jesus, por exemplo, fala, quem julgará vocês não sou eu, é Moisés. Por que que ele fala isso? Porque é a lei que eles estavam tanto indicando, né? Era essa É. lei que os julgaria, né? Então, quando a gente fala de Moisés, a gente está falando da lei. E de Elias? A gente está falando do quê? É profecia? Das profecias, exatamente. Então, quando usa, por isso que lá no monte, no Monte da Transfiguração, quem é que apareceu? Elias e Moisés. Né? O que significava Elias e Moisés com Jesus em cima do monte na Transfiguração? A gente estudou lá, não estudou isso? Cumprimento da lei e da profecia? É perfeito, Odília, é isso mesmo, que Jesus, em Cristo se cumpria as profecias e Cristo é o resumo das leis, da lei, né? Da lei de Deus, né? Então, aqui nós estamos falando de duas testemunhas. Será que são dois personagens mesmo? Duas pessoas? O que vocês acham? Quem que ia falar aí do pastor Hernandes? Que Sim. falou, mas ele acha que não. Ele acha que é a igreja mesmo, né? Ele fala que é a igreja. E ele fala da igreja o capítulo inteiro, né? Assim, tudo que chama atenção nesse capítulo, ele fala que tem a ver com a igreja de Cristo, né? Eu queria perguntar como é que a igreja de Cristo é chamada? O que a gente fala? A igreja de Cristo é o quê? É a noiva. É a noiva e a outra expressão. Uma outra expressão. É isso aí, Angélica, fala alto agora. É o corpo? É o É o corpo. corpo, isso, corpo de Cristo, né? Então vamos pensar nessas testemunhas e nessa descrição como o corpo de Cristo. A gente pode pensar assim? Vocês acham que a gente pode? Vamos tentar pensar dessa maneira? Então, primeira coisa que acontece aí, antes das duas testemunhas, é João recebe uma missão. Qual que é a missão de João? Medir o santuário. Medir o santuário. Para que a gente mede uma coisa? Para saber o tamanho, né? O espaço que existe ali. Isso. E ele fala aí para contar também, não é? Isso. Uhum. Conte o número dos adoradores, né? No, É. no versículo 1, vá, tire as medidas do templo. Eu tô lendo na NVT, tá, gente? Vá, tire as medidas do templo de Deus, do altar, e conte o número de Adoradores. adoradores. Olha lá, o João, que tinha lido o livrinho, que estava amargo já no estômago, ele recebe a missão de contar o número de adoradores e de medir o espaço do templo, né? Interessante que esse espaço do templo, eles não criam que o espaço do templo era onde Deus habita? Não era isso que eles acreditavam? Né? Então, eles colocam aí o espaço do templo, ou seja, é o reino de Deus, onde Deus habita, e o número de pessoas que fizeram parte deste espaço, né? João recebe essa missão. Por que será que Deus pede para João contar? Pensa lá, você organizando um evento na igreja, e você pede para alguém organizar. Vou pedir para a Cícera organizar, que a Cícera é boa para programar evento, gente. Ela faz uns enfeites bonitos. O que a gente precisa, Cícera, para organizar um evento? Como é que você começa?
Olha, dá trabalho, viu? Fácil não. Primeiro, para organizar o evento, primeiro tem que estar tudo dentro da cabeça, porque senão não sai. Você tem que saber daquilo que você está falando, né? Pelo menos ter uma ideia e começar. Eu no meu ponto de vista, eu acho que João tinha autoridade para isso, por isso ele foi designado para fazer. Ele entendia, ele vivia aquilo, ele estava no meio daquilo, né? Eu acho que Jesus não pede para qualquer pessoa fazer algumas coisas. São pessoas específicas, direcionadas e autorizadas por ele. E outra, se fazia parte do corpo, ele entendia do que estava sendo pedido a ele, né? Isso. Se eu chegar para uma pessoa que nunca fez um evento de mulheres, ela não vai saber nem por onde começar. Agora, se me pedir um evento, por exemplo, com homens, eu não sei nem por onde começar, porque é uma coisa que eu nunca fiz, né? Agora, se pedir, peraí, vamos contar quantos casais tem, e aí a gente vai ver como que a gente vai começar, fazer os planos. Vamos ver como que a gente vai executar, depois a gente saber. Eu acho que foi isso. Vamos saber quantos tem para a gente ver como que a gente vai executar o negócio? É isso mesmo, olha lá. Vamos contar quem vai fazer parte desse reino, vamos organizar a igreja, né? Vamos organizar como que vai ser, como é que vai chegar na igreja de 2024 e ainda vai ter gente falando. Vamos medir o templo para saber quantos cabem. Você não vai fazer uma festa para 70 pessoas no estádio do Morumbi, que cabe 58 mil. E você também não vai fazer uma festa para 50 mil pessoas num lugar que cabe 1.000, né? Então, assim, a tarefa do João aí é entender o reino de Deus, é como a igreja vai proclamar esse reino, né? Quando Deus pede para ele medir, não é porque Deus não sabia o tamanho do templo ou não sabia o número de adoradores, porque Deus sabia, né? Mas como é quem ia ficar na terra organizando isso eram os homens, João, nesse contexto, é chamado a dar o pontapé inicial para o princípio da organização. Ele é um dos que, depois dos apóstolos que foram ensinar, por isso que, inclusive, eu acho que isso aí é achismo da Edith, tá? Inclusive, eu acho que isso é por isso que ele é um dos últimos, ele é o último a morrer dos apóstolos. Por quê? Porque é ele que vai, depois daquela a primeira leva, vamos dizer, de cristãos que foram organizados por Jesus e pelos apóstolos, como é que essa igreja ia continuar? Né? Como é que esse reino ia continuar sendo formado? Então, para ele foi dada a cana de medir, para que ele medisse, para que ele entendesse esse reino, para que ele pudesse continuar proclamando, né? Então, é por isso que Deus fala aí para ele, vai lá e mede. E Deus dá uma ordem bem bacana aí. Conte o número de adoradores, né? Na sua tradução tá como, Edna? Os Versículo que, 1 aí, eu acho, os que naquele adoram. que no templo adoram. Olha que interessante, né? Não são outros que estão no templo, são os que adoram, né? Os que têm coração reverente, coração de adorador. E uma coisa interessante é que ele não devia medir o quê? O pessoal que estava no átrio exterior do santuário, os O ato gentios. exterior, o que estava Aqueles fora, porque eles vão pisotear a cidade, eles vão pisotear o átrio, mas eles não fazem parte dos adoradores e nem daqueles que estarão no templo de Deus, né? É interessante isso aí, não é? Tem muita gente que pisoteia o pátio, está no templo, mas não está no altar. Será que tem muita gente que está no templo? Aí eu me lembro do joio e do trigo, né? E você vai falar, Angélica? Aqui no Hernandes, né? Eu tenho esse aquela apostila, acho que antes desse, né? Antes dele publicar o livro, né? Ele fala exatamente isso, que essa medição significa apartar o povo de Deus do povo profano,
para estar completamente seguro e protegido de todo dano. Inclusive, ele cita o William Hendrickson, que é onde ele se baseou. E ele fala: medida é imunidade contra os danos. Essa figura é a mesma que aparece dos 144 mil selados, dos homens que receberam o selo de Deus. E aí ele fala que os verdadeiros adoradores, a verdadeira igreja, em contraste com os gentios, que podem, inclusive, estar dentro da igreja. Os santos vão sofrer severamente, mas nunca perecerão. Serão protegidos do juízo final. Mas os membros da igreja que amam o mundo estarão sem essa proteção. Então, é os que estão nos átrios, né? É o No que pátio. está no pátio. Pensa que está, né? É muito forte isso aqui, né? Muito forte. Eu Para os penso que dias meu de coração é um hoje, coração de adorador, mas não é, né? é. Então, é uma reflexão para nós. Onde nós estamos também. E aonde nós estamos levando, né? Aqueles a quem nós estamos cuidando. Porque nós Amém. também cuidamos, né? É. E é muito sério isso. Nós estamos levando para a igreja ou nós estamos levando para Cristo, né? Exatamente. Isso. É Nós uma tivemos reflexão. um acampamento de jovens nesse feriado, e o tema, nossos jovens aqui, nós estamos com uma leva muito grande de adolescentes, na verdade, né? Os mais velhos têm 25 anos, né? Fora os líderes, né? E o tema foi Ele é. Então, a gente viu a importância deles entenderem realmente quem é o nosso Deus, né? Jesus e a obra. Então, o tempo é esse, é de afunilar e realmente trazer essa mensagem da cruz de uma forma real, porque isso aqui vai acontecer. E aí? Onde que a gente vai estar, né? E a tendência do homem é sempre levar para a instituição, mas Cristo não levava para a instituição. Cristo sempre levava as pessoas a adorarem a Deus. Por isso que ele é o caminho, né? Uhum. É o caminho que leva à adoração. Eu acho interessante quando a mulher samaritana pergunta, né? É aqui, é aqui em Samaria ou é lá em Jerusalém? Às vezes a gente continua nessas perguntas. A adoração é isso ou aquilo? A gente faz o culto nessa ordem ou naquela, né? Mas o culto não é espaço, não é a igreja em adoração, né? Nós aqui, se estivermos só numa aula, né? Nós não somos igreja. Mas se isso quebranta o nosso coração e nos leva na presença do Deus Altíssimo, isso é o caminho de Cristo e isso é adoração. Parece que o nosso corpo, só de eu falar aqui, o meu corpo treme, a minha voz embarga muitas vezes, porque eu busco este lugar da presença de Deus, porque é deste lugar que nós fomos tragados pela morte. É deste lugar que nós fomos tragados pelo pecado. É da presença de Deus que Adão foi expulso ao comer do conhecimento do bem e do mal, do fruto do conhecimento do bem e do mal. Né? O fruto do conhecimento do bem e do mal é esse meu julgamento, esse meu, eu sei tudo, eu sou autossuficiente, eu posso, eu batalho, eu luto, eu. Mas o coração do adorador é Deus, Deus, Deus. Eu não consigo, eu não posso, Senhor, tenha misericórdia de mim. É a oração do publicano. E quando eu olho isso, eu vejo a Bíblia toda conectada. Eu vejo a Bíblia toda. Eu posso falar do publicano, eu posso falar do Jacó, eu posso falar de qualquer personagem. Porque o que Deus procura é esse coração. Verdadeiros adoradores, como Jesus disse à mulher samaritana, que o adorem em espírito e em verdade. Isso não tem a ver com a igreja, instituição, com o espaço. A gente pode ter no mesmo espaço de templo verdadeiros adoradores
e pessoas que não estão ali, que estão pisoteando o pátio exterior, né? Então, o convite aqui de Deus para João é você mede, porque essa igreja é real, essa igreja é vívida, essa igreja é prometida, essa igreja tem espaço. Essa sim é a instituição verdadeira de Deus, da igreja, né? Tudo bem até aí? Estamos juntos? Entramos em adoração agora? Entramos nesse espaço de adoração para olhar esse capítulo e entendê-lo como um espaço de adoração? Sim? Sim. Amém. Amém. Bom, então, com o espírito de adoradores, nós vamos continuar para ver. Darei autoridade às minhas duas testemunhas, a lei e os profetas. Tudo que a lei e os profetas representam foi a autoridade dada de Deus para essas duas testemunhas. Elas se vestirão de quê? De roupa de príncipe, de princesa, com coroa de glória. Como é que elas se vestirão aí? Falem para mim. Pano de saco. Pano de saco. Por que será? Pano de saco? E que tem a ver isso aí no texto? Quando as pessoas se vestiam de pano de saco, elas estavam querendo se apresentar a Deus com humildade por aquilo que tinha feito de errado. Uma igreja que reconhece o seu pecado, uma igreja que se porta humildemente e na dependência de Deus. Quando o rei se vestia de pano de saco, ele mostrava a dependência dele de Deus, né? Então, a igreja não foi chamada para se vestir com honras e coroa de glória. Quem vai dar a honra e a coroa de glória é o noivo. A igreja, aqui, humana, terrena, a testemunha de Cristo na terra, ela se reveste de pano de saco, de humildade. Eu acho que eu já até falei para vocês, mas eu fui numa igreja católica lá em Olinda e me chamou tanto a atenção uma coisa. Lá tem muitas igrejas católicas, né? E uma das igrejas é uma igreja riquíssima, assim, com muito ouro, com muita madeira, muito bonita, uma coisa assim, é onde tem o canto gregoriano, muito linda. Só que eles mesmos colocam a imagem de Cristo crucificado lá na frente, não no altar, lá no fundo da igreja, de frente, olhando para a rua, e dando as costas para aquilo. E o símbolo que o guia mostrou para mim, lá, para mim, para o Alexandre, é que Cristo não está se importando com aquela riqueza, ele está se importando com as pessoas que estão lá fora, né? E eu achei até cômico, porque eu falei, como é que a igreja faz uma crítica tão forte a si mesma, né? Em que o Cristo está de costas. Então, gente, é bonito a gente ver uma igreja antiga, histórica, né? É bacana, mas a igreja de Cristo, ela é sempre viva, e ela está vestida com humildade, com simplicidade. Ela não é a oração do fariseu. Olha como a nossa igreja é maravilhosa. Olha como todos os irmãos são perfeitos, porque essa igreja é a igreja da mentira, né? A igreja de Cristo é a igreja que passa por dores, que passa por separação, por divisão, por lutas, por oração. É uma igreja dependente de Cristo, uma igreja que é levada à adoração, né? Tudo bem até aí? Hoje eu estou falando muito, vocês falem mais, por favor. Vou pedir para vocês falarem aí, isso aí eu li lá do pastor Hernandes também, e eu achei lindo. O que são essas duas oliveiras, dois candelabros? O candelabro a gente já sabe, né? Porque a gente já viu aí em Apocalipse mesmo, né? Mas e as duas oliveiras que ele fala aí? O pastor Hernandes fala lá que está lá no Antigo Testamento, esse texto.
Não? Vocês leram mesmo, pastor Hernandes? Eu estou começando a desconfiar disso. Leu, li, viu? Só não anotei. A memória é uma coisa. O que que significa a oliveira? O pé de oliveira. Aliás, o que que o pé da oliveira faz, então? Já que ele dá a oliva, e a oliva faz o quê? O azeite. Faz o azeite, né? Azeite. O que que significa essa oliveira, esse azeite dentro da igreja? Unção? A unção. O azeite servia para ungir, servia para curar, servia para comida, para alimentar, né? Quem que é esse azeite dentro da igreja? O Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo de Deus. Olha Eu que falei, lindo! eu falei baixinho. Eu falei baixinho. Tá gravando, Beth, né? Eu edito. Mas é isso mesmo. O Espírito Santo de Deus, né? Então, olha as conexões. Uma igreja conectada com o altar, que está no altar, uma igreja de coração de adorador, uma igreja humilde e que ela vira testemunho, cheia do Espírito Santo de Deus e vira igreja, né? Os candelabros eram as igrejas, né? E ela vira e elas estão diante do Senhor de toda a terra, né? Não é o Senhor dos altos céus, é o Senhor de toda a terra, que é Deus dos que creem e dos que não creem, que é o Deus que criou os que creem e os que não creem, né? Essa igreja está diante deste Deus, o Deus de toda a terra. Uma coisa interessante é que essa igreja tem um poder. Olha que coisa interessante. E os poderes, aí a partir do verso 5, os poderes que são dados a essa igreja, eles já foram dados lá atrás. Para Moisés, a Mara falou, né, dos flagelos para Moisés, que transforma água em sangue e tal. E ela também tem o poder de fogo. Interessante isso, não é? Poder de fogo, de falar e queimar e fazer. Ah, mas a igreja foi perseguida, foi morta, tantas pessoas foram mortas. Por que que essas pessoas não usaram desse poder, então? O que vocês acham? Dá para você repetir a pergunta? Repito, preste atenção, então, hein? Preste atenção. Nós estamos falando de uma igreja que tem poder, concordam? No versículo 5 aí fala, lê aí de novo o versículo 5, Edno. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo das suas bocas e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Então, mas essa igreja foi uma igreja perseguida, é uma igreja perseguida ainda, né? Por que que essa igreja não usa, então, desse poder e destrói esse inimigo e joga fogo do céu? E ela Eu tem acho mais que poder, lê o 6 também, ó. elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra em toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Então, e por que que a igreja foi perseguida? Como é que a gente vive essa ideia de uma igreja que foi e ainda é muito perseguida, uma igreja e com essa ideia de poder aqui? O que vocês acham? Ah, olha, eu estou entendendo que ainda não era tempo da igreja, né, assumir a sua posição, né? Ainda o período dela ainda não é chegado ainda dela se apresentar. Não sei se eu estou falando Será? alguma coisa.
Eu acho que não, mas será? Defende a sua tese aí. Porque a igreja precisa, vendo assim, tem coisa que não nos acontece na hora que a gente quer, porque a gente precisa se preparar, se fortalecer. Então, eu vejo aqui que a igreja aqui ainda, quando ele está falando isso, a igreja ainda não estava preparada, não estava fortalecida para poder entender tudo que ia acontecer. Então, essas duas testemunhas ainda não vieram. Acho que não. Não, se a E gente for aí? falar sobre Elias e Moisés, eles já vieram. Mas se a gente for Sabia? falar sobre Jesus, com relação à profecia, ainda não. Entendi. Fala assim. Bom, eu penso diferente da Edna. Posso estar enganada. Mas a gente está falando de um reino aqui que não é o nosso e um reino que não é esse que nós vivemos, né? A igreja, ela é um povo separado para viver aquilo que o Senhor determinou para que o reino dele seja representado aqui. Então, essa noção de poder que a gente tem é um poder totalmente fora dos padrões de Jesus, né? Então, quando ele fala aqui que essas testemunhas, ela tem autoridade e elas se vestirão como pano de saco, está dizendo que essa igreja está debaixo daquilo que ele determinou, daquilo que ele escolheu, dizendo: eu não tenho domínio, o Senhor tem, então eu me rendo, né? E como eu vou profetizar de uma coisa que não é minha, é do outro reino? Então, assim, eu acho que as testemunhas somos nós já estamos aqui como igreja de Cristo, estamos profetizando, estamos fazendo, muitas vezes, na maioria das vezes, sem reconhecimento nenhum, porque para esse reino aqui, o que a gente carrega não tem valor, gente. Todos os nossos valores estão para um reino que Cristo instituiu. Então, eu acho que as testemunhas já estão aqui, nós somos essa igreja, nós somos esse candelabro que estamos profetizando em fora de tempo. E as leis também que Moisés disse, nós estamos aqui para dizer: olha, Jesus já cumpriu todas elas, mas nós não anulamos nenhuma delas. Mas, né, eu acho que tem muito a ver com a gente entender a que reino nós fazemos parte, de que reino nós fazemos parte. E fala do Per- poder como sendo a palavra também, né? Que a gente transmite. Então, tem poder realmente é a palavra de Deus, e ela é isso que faz mesmo esse dano todo para aquele que não aceita, né? Perfeito e perfeito também. E tem um outro detalhe. A igreja de Cristo, não os homens individualmente. A igreja de Cristo. A igreja que foi perseguida testemunha para nós. Olha que coisa interessante. Eu queria que vocês abrissem junto comigo em Hebreus, no capítulo 11. Capítulo 11, vocês se lembram que é o que fala da fé, não é isso? É. Queria ler os dois últimos versículos aí, o 39 e o 40. E Hebreus fala, aí ele vai descrevendo as dores e todo o sacrifício desses homens de Deus, e aí o autor fala assim: todos eles obtiveram aprovação por causa de sua fé. No entanto, nenhum deles recebeu tudo o que havia sido prometido, pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que sem nós eles não chegassem à perfeição. O texto daqueles irmãos, aqui ele está falando lá dos patriarcas, mas a gente pode falar da Igreja de Cristo. O testemunho daqueles irmãos parece que morreu ali com eles, né? Não, eles não tacaram fogo do céu, eles não livraram-se da morte, não. Eles se submeteram à morte, eles se recusaram a negar a Cristo por misericórdia de Deus para nós. Porque se aqueles não tivessem
se submetido à vontade de Deus, o evangelho não tinha chegado até nós. É por esse evangelho que parece torturado, é por esse evangelho que parece dilacerado, né? É que chegou. É impossível que a igreja não seja de Cristo. Por quê? Porque o testemunho, através dos anos, permaneceu. A permanência da igreja é a maior prova, a prova irrefutável de que é o Senhor quem a sustenta. Porque se não fosse ele, falando de um reino humano, como a Cícera disse, se nós falarmos de um reino humano, a igreja já teria sido extinta. Gente, 12 homens, um traiu, os outros 11, um negou. Como é que desses 12 homens, hoje nós temos 2 bilhões de pessoas que se dizem cristãs ou conhecedoras de Cristo na Terra? Que tipo de sociedade daria certo por 2.000 anos com 11, né? Porque um se matou lá, com 11. Quem é que levantou esses homens? Quem é como disse a Mara, quem é que sustentou a palavra? Quem é que fez a palavra desacreditada ser mantida? Quem é que guardou a palavra de Deus nos escritos do Mar Morto, para que a gente tivesse testemunho antigo de que ela era verdadeira e muito próxima do que a gente tem hoje? Que homem era esse? A gente vive 70, 80 anos, como os mais fortes, como diria o Salmo, o meu pai, no caso, viveu 90, e o melhor deles era enfado e canseira, como ele mesmo dizia, né? Nós somos tão transitórios e tão passageiros. Que ideia é essa nossa de poder, de que a gente pode tudo em 70 anos, se Deus está falando aí de 1.260 dias, né? De milhares de anos, de muito tempo, de uma igreja longa. Tudo bem até aí? Estamos juntos nisso? Deu para... A nossa ideia de poder, ela tem que mudar. É para isso que João escreveu esse livro. É essa profecia, a nossa ideia de poder e de reino, nós temos que mudar. Né? A igreja de Cristo não é a que prega uma igreja centrada no homem e no poder do homem. É uma igreja que prega a Cristo e o poder, toda a honra, toda a glória nas mãos dele. Toda vez que a gente tira o poder da mão de Deus para colocar na mão da igreja, a gente se confronta, porque dá errado, dá ruim. Como diria o adolescente, dá ruim. Toda vez que eu tiro o poder de Deus para colocar na minha mão, eu estou comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal. Eu sei o que é bom, eu sei o que é mal, então eu posso decidir. Não, eu não sei o que é bom, eu não sei o que é mal, eu não julgo, mas eu tenho um Deus que sabe de todas as coisas, que sabe o que é bom, que sabe o que é mal, sabe por que eu estou passando isso, sabe por que eu me aflijo, me socorre na aflição. Essa dependência é o nosso pano de saco. Nós precisamos, a igreja de Cristo precisa voltar a se vestir de pano de saco, de humildade. Né? A igreja teóloga começou a criar teologias. A igreja teóloga começou a falar que o poder está na tua mão. A igreja teóloga é a igreja que segue a tentação do diabo para Cristo. Não foi dito que aos anjos você dará ordens? Olha a tentação do diabo aí. Não foi dito que a igreja vai sair fogo da boca da igreja? Se a sua igreja está passando por necessidade, então não está saindo fogo da sua igreja, da boca da sua igreja. Essa é a tentação do diabo, gente. A fala do diabo não muda. A fala do diabo coloca o poder na mão do homem. Sempre. O poder na mão do homem. A ciência, por exemplo, não estou falando mal da ciência, são homens abençoados que descobrem muitas coisas, mas quando a ciência tem a resposta para tudo, o poder está na mão dela, o poder da decisão, ela está sendo usada pelo diabo. Quando ela é submetida à graça de Deus, quero conhecer a Deus,
e conhecendo o Criador, eu descubro, Deus inspira e eles descobrem mesmo. Descobrem vírus, descobrem coisas que a gente nem imagina. Hum. Fala, Angélica. Não, então, é o perigo da igreja coaching, né, que nós estamos vivendo hoje, do egocentrismo, né? O homem é o centro. Então, as músicas giram em torno do homem, o evangelho gira em torno do homem, e você pode, você consegue, Deus vai te dar. Então, mais do que a teologia, né, no caso aqui, seria coaching, né? Porque é essa que está voltada para o homem. Então, eu acho que isso é uma distração do inimigo nos dias de hoje, porque isso dá coceira nos ouvidos, como Paulo fala, Timóteo. O que dá mais coceira no seu ouvido do que você ouvir que você pode? Que Deus está aqui para te satisfazer, para cuidar das suas necessidades, né? Tudo isso é uma consequência da minha vida com Deus. Eu estar debaixo do senhorio de Jesus vai me trazer, né? Cuidado, proteção, pastoreamento ao meu coração, mas eu não posso estar centrada nisso, eu tenho que estar centrada nele. Ele é o Senhor. Se eu estou centrada nele, todas as outras coisas vão acontecer debaixo do senhorio dele, ainda que seja sofrimento. É isso. Porque ninguém disse que a gente é como a gente viu lá, o doce e o amargo, né, do livrinho. Ninguém disse que a gente ia estar aqui num parque de diversões, nem numa Disney constante. Na nossa isso. vida vai ter o que aconteceu lá com os irmãos do Sul, que perderam tudo. A gente tem acompanhado as igrejas lá, que a gente tem igrejas, né, coligadas e tal. Os cultos deles têm sido o serviço. E aí, Deus não está lá, né? Então é bem complicado e a gente vê isso rodando de uma forma impressionante. Passando no pátio o tempo todo. Enchendo o pátio, que está sendo Sim, pisoteado, né? A igreja enchendo parece estádios. sendo. É isso aí, é isso aí. Então, o Apocalipse é uma revelação do que de fato é o poder e o reino de Deus, de fato, né? Eu acho interessante aquele versículo, tudo posso naquele que me fortalece. Eu acho que as pessoas deveriam decorar o versículo anterior. Sei passar fome e sei ter abastança, sei ter isso e sei ter aquilo, sei passar necessidade, e aí depois vem o tudo posso, né? Tem que lembrar da fala de Cristo: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A força dessa igreja, e é a força nossa, é que nós já vencemos o mundo. Nós vencemos porque nós estamos em Cristo, nós vencemos o mundo. E vencer o mundo não é ser o grande no mundo, porque daí não é vencer, é se aliar a ele. Vencer o mundo é se opor ao mundo. Ele é o inimigo, então. Olha que coisa. Vencer o mundo é vencer a morte, é vencer as luxúrias do poder, né? Os desejos do poder, os desejos do querer. Eu venci o mundo. Cristo venceu o mundo como? Ele venceu falando lá: Senhor, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a sua, né? Então, isso aí é um alerta muito grande para a igreja. As verdadeiras testemunhas, né? Bom, para a gente concluir, porque a gente já estourou o tempo, elas serão, olha que interessante esse tempo, elas serão mutiladas, né, assassinadas, e os corpos ficarão na grande cidade, chamada figurativamente Sodoma e Egito, onde o Senhor foi crucificado. Durante 3 dias e meio elas ficarão expostas, e o mundo dará presentes. Vocês já viram o mundo dando presentes aí? Quando que a gente dá muito presente em nome de Cristo aí? Natal. Olha aí, que coisa interessante. Acabaram com o Natal, virou presente, não tem mais Cristo, tem Papai Noel, né? O mundo fica feliz, acabamos com o Evangelho, acabamos com a Igreja de Cristo.
Agora o Natal é o comércio, agora o Natal é Papai Noel. Cristo é o Papai Noel, Deus é o Papai Noel, olha lá. É o Deus Papai Noel, que dá tudo que eu quero, que se eu for uma... olha que interessante, olha que sutileza. Se eu for uma boa menina, eu ganho presente. Olha a lei aí. Se eu for... Olha onde está o poder. O poder está na minha mão de ser uma boa menina. A igreja também não vai pregar isso? Se você fizer tudo certinho, o Senhor vai te abençoar. Mentira do diabo. Não é isso que é o cristianismo. O cristianismo é eu não posso, como a Mara aquele dia falou, eu não consigo. Por que que eu não consigo fazer aquilo que eu deveria fazer? Eu desejo fazer o bem. Eu desejo. O cristianismo é isso, é eu desejar fazer o bem. Mas eu saber que a possibilidade muitas vezes não está na minha mão porque eu acabo caindo. Porque quem é o centro? É Cristo, não sou eu, né? Cristo ficou exposto por 3 dias lá, enterrado. Mas quando aquele corpo ressuscitou e foi assunto aos céus, ele fez esse corpo aqui. E agora ele é a cabeça do corpo e nós somos o corpo de Cristo. E nós testemunhamos. E aí eles deixaram de ser felizes. Toda vez que a gente vai falar de Natal, que a gente fala de Cristo, as pessoas falam, isso é meio deprê. É melhor a gente falar do Papai Noel, que é mais legal, Você sabe, né? eu estava lendo um artigo que falava que os filmes de Natal norte-americano, é filme de presente. Você não vê a imagem de Jesus ali. E a gente sabendo que é uma nação tida como onde existe a maior quantidade de cristãos evangélicos, né? A prioridade deles não é mais Cristo no Natal, é o presente, é você estar em família, é comunhão, mas Cristo não está ali no centro. É romance, é Isso, biscoito de Natal, né? isso É tão mesmo. bonito isso. E a gente, eu gosto muito de filme de Natal, viu, gente? Adoro assistir filme de Natal. Não sou Carol, mas não tem Cristo, não é de Natal aquele filme. Aquilo é o do presente, né? É o do romance, Só não é completando o que Natal. a Edna falou, naquele livro, eu não vou lembrar exatamente o nome, mas é A Morte. Como é que é? Ah, não vou lembrar direito, mas ele fala que Obama deu uma declaração numa visita, acho que, não sei, na Coreia, não sei onde ele tinha ido, que ele fala que, apesar dos Estados Unidos ainda terem o maior número de pessoas evangélicas, né, não é um país que professe a fé, não é um país, apesar de... Então, assim, olha o contraste, né? Apesar das famílias estarem firmadas, né, numa crença evangélica, ele considera que é um país que tenta ter boas ações, viver uma melhor maneira de, né, de conviver uns com os outros, mas que não é um país cristão. Eu achei isso tão impressionante, porque vindo de alguém que é líder, né, que era na época líder da nação, e ele constatar que realmente eles não eram um país cristão. Eu acho que vai bem de encontro a todos esses valores que foram se perdendo, né, ao longo do tempo. Sim, continua colocando o poder na mão do homem, né? É uma nação que serve ao Senhor, então é rica. Olha que coisa, né? É a mesma teologia da prosperidade, né? Essa mesma teologia que põe o poder na mão do homem. Gente, toda vez que a gente estiver fazendo alguma coisa e que é a gente que tem o poder, está errado. O poder é do Senhor, a glória é do Senhor. Nós somos o dono da vinha é o Senhor. Nós somos os trabalhadores e nós nos alegramos com o nosso salário. E o nosso salário é participar dessas bênçãos junto com ele, né? Bom, ele fica 3 dias, depois ele vai assunto aos céus, numa nuvem. Olha que interessante. Como a cabeça do corpo, que é Cristo, ele testemunhou, morto por 3 dias e meio, depois ele foi assunto aos céus, como uma nuvem,
né, sobre o olhar de todos ali. E neste momento houve um grande terremoto, morreu uma parte da terra e o segundo terror passou, o segundo terror terminou, né? Agora vem o terceiro, vem sem demora, a última trombeta, né? Então, nós vamos, semana que vem, nós vamos estudar a última trombeta, esse terceiro No terror, terceiro que na ano. verdade não é bem um terror para nós, graças a Deus. Não é um filme de terror para nós, é um filme de amor, mas pode ser um filme de terror também. Tudo bem? Conseguimos aí vencer as duas testemunhas? Ficou mais claro? Ficou? Ficou, Mara? Então, Menos confuso esse capítulo? Ficou, acho que sim. fiquei, fiquei mais tranquila. Nós somos já a Igreja de Cristo, né? A Cícera falou muito bem. É esse reino, é desse reino que a gente participa, né? Amém? Então Amém. vamos orar, encerrar. Ô, Angélica, ora para nós hoje, por favor. Senhor, bendito seja o teu nome, exaltado seja o Senhor, aquele que é a nossa rocha, o Todo-Poderoso, o Emanuel, Deus conosco, aquele que veio e que cumpriu o propósito, que há de vir novamente com poder e glória. Senhor, nós queremos estar aqui como a tua igreja, noiva, sendo preparadas, Deus, testemunhando a tua graça, o teu amor, a tua palavra para aqueles que estiverem, Senhor, ao nosso redor. Não queremos, Deus, estar acanhadas, fechadas no nosso mundo, mas estamos aqui, Deus, com um propósito para sermos testemunhas vivas e verdadeiras de um evangelho que transforma, que o teu Espírito Santo, Pai, nos use, nos conduza, nos renove nessa manhã. Tenhamos a nossa mente cativa em Cristo, para vivermos o que o Senhor tem para nós, vivermos a tua palavra, não vivermos por lei, não vivermos por regras, não vivermos, Deus, por religiosidade, mas vivermos pela ação poderosa do teu Espírito Santo, que nos dá a forma de Cristo. Queremos estar na forma de Cristo, que é a cruz, Pai. Em nome de Amém. Jesus, nesse Amém. dia, Pai, renova cada uma das queridas que estão aqui, mente e coração, leva toda a ansiedade, preocupação, e que possamos viver esse dia, Senhor, para a glória do teu nome, em nome Aleluia. de Jesus. Amém, Amém. Senhor. Amém. Amém, Amém, Jesus. amém, amém, amém. Amém. Amém.